Olá pessoal, boa noite. Fazia algum tempo que eu não visitava o pessoal aqui de Bento, né? Então quero dizer que é um privilégio estar aqui hoje presente e descobrir que tem muitas pessoas queridas para nós. Poder cumprimentar algumas, não cumprimentamos todas, não vimos todas ainda, mas é um privilégio, Simone e eu, estarmos aí hoje. E um privilégio maior ainda é eu poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus conosco hoje. Que esse é o maior privilégio que nós temos. E hoje, o que Deus me conduziu para conversar com cada um de vocês aqui, diz respeito à prática do que nós estamos fazendo aqui, mas não só daquilo que estamos fazendo aqui hoje, nesse momento, mas do que fazemos em todos os momentos. Hoje eu vim falar sobre 3 fundamentos principais de uma comunidade cristã, de uma igreja. E hoje eu vim falar então sobre o amor, a unidade e o exercício dos dons. Essas, para mim, são as 3 características pelas quais Cristo vai permitindo que a gente vá exercendo a vida dele em nós e derramando ela uns nos outros. Afinal de contas, isso é uma igreja. Uma igreja é quando a vida de Cristo consegue ser derramada no próximo e naquele que está perto de mim. E para isso, então, obviamente, eu vou usar a Bíblia. E eu já vou te convidar a pegar a tua Bíblia, se você tem ela física, se você tem ela no celular, no smartphone, enfim, aonde você tiver, né? Se você tiver ela na cabeça, não tem problema, pode acessar ela também, tá? Mas eu quero que você abra na carta aos Efésios. Antes de nós conversarmos a falar sobre o assunto específico, eu vou dar uma pequena introdução sobre essa famosa epístola do Novo Testamento. Como vocês sabem, ela foi escrita então pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta quando ele está preso. Então é num momento de dificuldade da sua vida, do exercício do seu ministério. Enquanto ele é preso na primeira prisão que ele teve em Roma, na primeira metade da década de 60 depois de Cristo, depois ele vai ser preso de novo, lá no final da década de 60, e ele vai receber de Nero uma ordem para ser decapitado. Mas ainda não é isso que vai acontecer. Paulo ele estava preso em Cesareia, os judeus haviam armado para que ele fosse preso, porque ele estava incomodando a liderança judaica a respeito da sua pregação cristã. E aí então ele fica um tempo em Cesareia, depois de Cesareia ele é enviado para Roma, porque ele apela a César, e como cidadão romano, ele pode fazer isso. E aí então ele apela para ser julgado no STF da época, o Tribunal Romano. Então ele é enviado para Roma. O problema é que entre Cesareia e Roma há um naufrágio, e ele fica um tempo em Malta, mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, ali esperando uma nova oportunidade de aí sim dirigir até Roma. Quando chega em Roma, ele, como cidadão romano e diante da acusação que não é grave, ele pode ser colocado em uma residência, desde que ele possa pagar para ficar preso de forma domiciliar até que a sua causa seja julgada. Então ele está preso, mas ainda não é preso no calabouço como ele vai ser depois, porque depois ele vai ser acusado de ser cristão, e quando ele for acusado pela segunda vez, os cristãos, então, era um crime gravíssimo contra o império. E aí sim ele vai ser colocado no calabouço, mas ainda ele não está nesse calabouço. E lá Paulo vai escrever 4 cartas. Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta de Filemon, durante esse período. Eu creio que a única carta que Paulo imaginou no início que ia escrever, já que ele está sendo preso, é essa que nós vamos olhar agora, de forma bem rápida, a carta aos Efésios. As outras foram circunstanciais. Colossenses é um resumo de Efésios. As 2 cartas têm 72 versículos que são iguais. E Paulo escreve porque ele está enviando Onésimo junto com a carta de Filemon para a igreja de Colossos. Então ele vai enviar a carta aos Colossenses. E a de Filipenses, então ele escreve 2 cartas, a de Filemon e a de Colossenses para a igreja de Colosso. A carta aos Filipenses ele escreve agradecendo porque o pessoal da igreja de Filipos manda para ele um dinheiro para ele poder se manter nessa prisão romana. E ele escreve por isso que o tom da carta aos Filipenses é alegria. Alegrem-se, pois, no Senhor. E mais uma vez eu digo alegrem-se. Paulo está extremamente alegre quando escreve Filipenses,
porque ele recebeu dos filipenses essa ajuda, e é como ele assim lá, talvez sozinho, pensando o que vai acontecer, ele recebe uma oferta dos irmãos e ele se alegra e ele diz, vou mandar uma carta que é o que eu posso fazer para esses meus irmãos. E essa carta então, aos Efésios, no meu ponto de vista, ela é para ser escrita geral. Mas ali no início, se você olhar capítulo 1, versículo 1, está lá aos cristãos de Efésios, ou aos cristãos da cidade de Éfeso. Essa frase ela não está registrada nos manuscritos mais antigos. O que acontece é que qualquer carta que fosse geral para aquela região da Ásia Menor, o primeiro porto que ela chegaria seria o porto de Éfeso. Então ali foi o primeiro lugar que a carta chegou para depois se espalhar. Por isso que a carta de Apocalipse começa com ao mensageiro ou ao anjo da igreja de Éfeso escreva e começa na ordem, começando por Éfeso. Porque é a forma ou a rota normal de uma carta, chegaria até aquela região e viria. Então, com o passar do tempo, é normal que alguns cristãos comecem a falar, a igreja de vocês já recebeu a carta que veio dos Efésios? Vocês já receberam a carta que veio dos Efésios? E aí, com o tempo, os copistas já identificavam ela como a carta dos Efésios, aquela que Paulo enviou da prisão, para o pessoal saber o que estava realmente lendo. Isso não vem ao caso, é só questão de curiosidade. Mas a parte interessante é que, quando Paulo escreveu essa carta, não era dividida em capítulos e versículos. Os capítulos e versículos são colocados muito tempo depois, a gente sabe disso. Você, quando vai escrever uma carta para alguém, ou um e-mail, você não vai colocar lá capítulo 1, versículo 1, e escreve versículo 2. Não faz sentido. Isso foi colocado depois, para que nós pudéssemos mais facilmente acessar o conteúdo bíblico, separar ele de uma forma mais lógica. E essa carta conhecida como carta aos Efésios, então, Efésios ficou dividida em 6 capítulos. E o mais legal é que esses 6 capítulos dos quais Efésios é dividido, 3 falam sobre a nossa posição em Cristo. E os outros 3 falam sobre a nossa responsabilidade em Cristo. Colossenses, que é mini Efésios, foi dividido em 4 capítulos. A mesma coisa, 2 sobre a posição em Cristo, 2 sobre o que fazemos agora quando Cristo está em nós. Então, essa carta ela é bem interessante. Os primeiros 3 capítulos é o que Deus fez por nós em Cristo. Os últimos 3 capítulos é aquilo que nós fazemos uns aos outros por meio de Cristo. Por isso que a prática e uma boa leitura da carta aos Efésios melhora a minha prática como cristão. Melhora a minha prática como praticante do cristianismo. Ela é uma carta excelente, se você puder, leia ela, separe ela, veja ela, cada parte o que está falando, e você vai perceber isso. Por isso que os capítulos finais são conhecidos como os capítulos da família, onde Paulo fala, pais, não irritem vossos filhos, filhos, obedeçam vossos pais, marido, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, esposas, obedeçam seus maridos, e aí, agora nós estamos entendendo como é que a coisa funciona. Paulo está dizendo como é que uma vez em Cristo eu agora vou agir com todas as pessoas ao meu redor. Então essa carta ela é belíssima. Então ela fala sobre como é que a doutrina ajuda a minha prática. Porque nós temos que ser cristãos e como cristãos nós temos que equilibrar sempre a doutrina com a prática. Se eu tenho só doutrina, mas eu não tenho uma vida cristã, eu sou um hipócrita. Eu sou um religioso fariseu. Eu sou cheio de regras e digo o que tem que fazer e o que não tem que fazer, mas eu mesmo não faço. Aí você pode ler Evangelho de Mateus, capítulo 23, o que Jesus fala para pessoas cuja a religiosidade é muito boa na cabeça, mas é pouca na prática. Leia Mateus 23. A segunda parte é, se eu tenho vida sem doutrina, eu corro o risco de viver um experiencialismo. Eu corro o risco de tentar viver um falso misticismo. E hoje, de falso misticismo, nós estamos sendo oferecidos a rodo, em qualquer lugar que você olhar. Alguém está sempre tentando oferecer uma forma mística de você seguir Cristo, alguma coisa assim, e a isso se dá um nome de heresia. Então, doutrina sem vida é uma religiosidade hipócrita, mas uma vida sem doutrina corre-se o risco de praticar uma heresia que não é bíblica. Por isso que o bom cristão, ele consegue colocar em equilíbrio o que ele tem como doutrina e aquilo que ele vai fazer como vida. E é isso que Paulo está falando para esses cristãos aqui.
capítulo 4 da carta aos Efésios. Nós vamos ler os primeiros 16 versículos desse capítulo 4. Você abriu aí? Então eu vou ler, você acompanha. Na versão que você tiver, na minha diz assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna a vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Tem tanta coisa aqui para a gente olhar, mas tanta coisa, que hoje eu vou me dar a oportunidade de resumir para vocês e deixar para que vocês olhem mais uma vez esse texto em casa. Quando você está no teu momento de devocional, enquanto você está fazendo a tua oração, quando você está fazendo o teu momento de leitura bíblica na tua casa, você possa voltar a esse texto e rever todas as verdades que Paulo está dizendo aqui. Primeira parte, então, que eu acho interessante desse livro como um todo, é o capítulo 1. O capítulo 1, eu chamo ele de dobradiça do livro, porque ele está iniciando uma parte nova. Ele está agora, Paulo já explicou tudo que nós somos em Cristo, e ele vai começar a dizer o que temos que fazer agora por meio de Cristo em nós. Então é legal que o que ele fala aí é: vivam de maneira digna a vocação que vocês receberam. Aqui já tem um alerta importantíssimo. Viver de modo digno é equilibrar a balança entre o que Deus é para mim e o que eu sou em Deus. Isso é viver de forma digna. Viver de forma digna é entender o que Deus fez por mim e agora o que Deus quer que eu faça a partir da força, a partir do poder, a partir daquilo que Ele faz em mim. Isso é viver de modo digno a vocação a que fomos chamados. E Paulo vai falar que o primeiro objetivo é mantermos uma unidade que Cristo já fez. Nós, como cristãos, não criamos uma unidade. Nós apenas mantemos a unidade que Cristo já fez. Imagina você, talvez tenha mais irmãos. O pessoal mais velho sabe o que é ter irmãos. Hoje em dia o pessoal descobriu que ter filho é caro, então a gente vai tendo um, né? E assim vai acontecendo, e tudo bem. Mas imagina você, se você é filho único, que você teria irmãos. Se você tem irmãos, e você já é um pouco mais velho, daquela época das famílias grandes, da mesa gigante, né, para sentar 12, 13 junto, você já faz ideia disso. Quem cria a unidade entre irmãos é o pai e a mãe. Deles sai uma prole, e essa prole, independente se vai morar no Japão, se vai morar em Bento Gonçalves, se vai morar no Timbuktu, na África do Sul, eles já têm uma unidade. Os pais já legaram para eles 50% o pai, 50% a mãe, e isso tudo foi junto,
E essa unidade agora, ela já está criada. Quando você nasce, essa unidade está ali. E você não precisa criar unidade como do irmãos. O que você precisa é manter a unidade que os pais criaram. E você vai decidir, à medida que você vai crescendo, se você vai manter essa unidade ou se você vai quebrar essa unidade. Se você vai levar com afinco essa unidade ou se você vai tratar com desdém e não está nem aí. Se você vai visitar a tua família de vez em quando e vai manter essa unidade, ou se você vai ver talvez os teus irmãos quando for a época de repartir os bens na hora da herança. Cristo já fez essa unidade. Nós não criamos ela. O que Paulo diz aqui é que viver de modo digno é fazer todo o esforço para manter essa unidade. Ao mesmo tempo, eu quero dizer para você que unidade não é uniformidade. Porque às vezes nós criamos o risco de dizer, não, se somos da igreja, temos que todos pensar igual. Temos que todos fazer as mesmas coisas. Temos que todos usar a mesma roupa. Temos que todos votar no mesmo candidato. Temos que todos, e assim vai. Eu vou dizer para você que unidade não é uniformidade. Porque se fosse assim, aí a coisa ia ficar muito complicada. Qual é a base que eu tenho para dizer para você? Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz que o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher e os dois serão uma só carne. Aí está a unidade. Eu tenho uma esposa. Nós somos um, mas nós não somos iguais. Mas completamente diferente. E volta e meia, nós temos que fazer um enorme esforço para manter essa unidade em Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então, unidade não é uniformidade. Unidade é quando você escolhe e decide manter o vínculo com alguém, porque Cristo já criou tudo isso. Vamos olhar para o texto agora de forma mais rápida. E eu quero que você olhe agora os versículos 1, 2 e 3. Aqui agora, Paulo nos deu as características para mantermos a unidade. Quais são as características necessárias para que a nossa igreja seja uma só? E Paulo começa com humildade. E aí, você vai dizer, nossa, mas essa palavra a gente escuta seguidamente. Ela está lá na campanha do trânsito, humildade. Ela está lá na campanha de doação de sangue, humildade. O que significa ser humildade? Porque nós gostamos de falar palavras, mas não necessariamente a gente explica o que é ser humilde. E hoje eu quero me dar o direito de dizer para você o que é ser humilde. Primeira coisa sobre humildade. Cristo em primeiro lugar sobre todas as coisas. Quer ser humilde? Tudo que você vai fazer, pense em quem está recebendo glória. Se não é Cristo, você não está sendo humilde. Se não é Cristo que recebe glória com tudo o que temos, não estamos sendo humilde. Então, humilde não é não ter coisas. Ah, não, humilde, pobre já é humilde de nascimento, né? Não. Humildade não significa pobreza material. Humildade significa quem é que está recebendo glória quando eu tenho um carro novo. Quem está recebendo glória quando eu compro uma casa? Quem está recebendo glória quando eu pego o ônibus? Quem está recebendo glória quando eu recebo uma roupa doada? Então, humildade, ela não é característica de financeira. Humildade é uma postura. Eu posso ser completamente humilde não tendo tudo, e eu posso ser completamente arrogante não tendo nada. E crê em mim, eu já vi as duas coisas. Eu já pude servir a mendigos no centro de São Paulo que eram extremamente arrogantes. E já pude conviver com pessoas que têm muito dinheiro e são extremamente humildes. Humildade é postura e não condição financeira. Humildade é que Cristo tem que receber honra em primeiro lugar sobre todas as coisas. Mas a segunda parte, você pensa, não, mas daí, né? Em segundo lugar está o próximo. Em primeiro lugar está Cristo, em segundo lugar está o próximo. Quando tudo que eu fizer for para a honra e glória de Cristo e benefício das pessoas que estão ao meu redor, isso significa humildade. Quando eu não quero que as coisas girem ao meu redor e quando eu não quero que tudo venha para mim. Quando eu não sou egoísta e quando eu não sou egocêntrico. Egoísta e egocêntrico são diferentes. Egoísta é aquele que quer tudo para si. Egocêntrico é aquele que quer que tudo gire em torno de si. Então, quando eu sou capaz de fazer as coisas girar ao redor do próximo,
Isso significa que eu sou humilde. E aí sim, e onde é que eu fico nessa? Você fica em terceiro lugar. Recebe a tua medalhinha de bronze. E isso é ser humilde. Você dá a medalha de ouro para Cristo, você dá a medalha de prata para o teu próximo, e você fica com a medalha de bronze. Mas não fica chateado. Porque você, quando é você recebe a medalha de bronze. Mas quando você é o próximo do outro, o outro te dá a medalha de prata. Isso é ser humilde. Ser humilde, então, no casamento, é quando Cristo recebe a medalha de ouro de mim e da minha esposa, quando minha esposa me dá a medalha de prata, e eu dou para ela a medalha de prata, e quando ela se coloca nela mesma a medalha de bronze, e eu coloco em mim mesmo a medalha de bronze. Mas não só no casamento, como criação de filhos é a mesma coisa. Quando Cristo recebe honra de pai e filho e recebe a medalha de ouro, perfeito. Quando o filho dá para o pai a medalha de prata e o pai dá para o filho a medalha de prata, perfeito. E quando cada um coloca em si mesmo a medalha de bronze, aí nós temos uma boa relação. E aí a gente pode fazer isso em todas as relações que nós tivermos. Aí, quando estivermos conseguindo fazer isso, podemos ser considerados humildes. Por quê? Porque igreja nenhuma sobrevive com um bando de gente arrogante tentando alcançar os seus próprios objetivos. Por isso, humildade é a primeira das características. A segunda dela é docilidade. Sejam completamente dóceis. A palavra no original é mais parecida com mansidão. Sejam completamente mansos. E é dali que vem quando você diz que aquele cachorro deixou de ser um cachorro selvagem e se transformou em um cachorro manso. Quando você está andando na rua e você vê um cachorro bonito e você sente aquela necessidade de passar a mão, você olha para o dono e pergunta o quê? Ele é manso? Porque eu não vou botar a mão no cachorro, não sei se é manso. Né? Então o dono vai te dizer se ele é manso ou não. Então mansidão ou docilidade significa estar em pleno controle da minha índole. Sabe aquele negócio de ficar dizendo assim, não, porque eu sou assim mesmo. Aí eu estouro. Falam para mim, eu já falo a verdade na hora. Essa pessoa não é dócil e não é mansa. E ela não está apta a ser um bom cristão por isso. Por quê? Porque para ser um bom cristão, precisa de humildade e docilidade. Nós não podemos ser cristãos violentos e não podemos ser cristãos de violência, porque isso vai contra o que o próprio Cristo nos ensinou. Por isso vem a terceira característica do versículos 1 a 3, paciência. E paciência é estar em pleno controle dos seus sentimentos e da sua personalidade. E eu sei que você vai dizer, mas eu gostaria de fazer aquilo, mas você vai conseguir em Cristo esperar e não fazer aquilo, e não agir de forma precipitada. Porque quando se age de forma precipitada, se fala palavras precipitadas, se machuca pessoas com palavras. E isso quebra a unidade. E isso pode acontecer no meu casamento. Quando a minha personalidade agora, eu permito que ela surja, e aí em vez de alguém paciente, surge alguém completamente descontrolado, eu falo palavras que depois eu tenho que voltar para minha esposa e dizer, me perdoa, me arrependo de ter dito aquelas palavras. E aí eu preciso exercitar a humildade, de ter que ir lá e pedir perdão. Mas se eu for paciente, eu não preciso nem pedir perdão. E aí eu não preciso ser humilde. Não, tem que continuar sendo humilde, fica tranquilo. E aí a última característica, então, é suportem uns aos outros. Sejam um amparo e sejam uma ajuda uns aos outros. Você vai poder olhar para aquele outro que não é uniforme com você, que vai fazer coisas que você diz assim, mas eu não acredito que o cara está fazendo isso. Como é que aquela pessoa pode fazer tal coisa? E nós vamos suportar e dizer, ok, está arrependido, tô. Está disposto a mudar? Tô. Já é, quantas vezes? Já 45? Beleza, vamos embora. Vamos andar junto. Suportem uns aos outros. Não é aquele negócio de dizer assim, ó, não, já, ó, eu sou que nem jogador de beisebol, juiz de beisebol. Você joga uma, você joga duas, na terceira está fora. Então eu ando contigo uma vez. Na segunda eu até tolero, a terceira tu já pode ir embora da minha vida. Mas não é isso que Cristo fala. Cristo disse para fazer isso 70 vezes 7. E quem está na contagem, para de contar. Porque o objetivo é que não tenha fim. Exercitar o perdão e suportar uns aos outros. Características de uma igreja, então, humildade, docilidade, paciência e suporte. Aqui estão as características para manter a unidade. Mas o texto continua. E agora, do versículo 4 ao versículo 6, nós temos o fundamento da unidade. Aonde que a nossa unidade está fundamentada?
E a nossa unidade está fundamentada em estarmos conectados na mesma verdade do Evangelho, de estarmos arrependidos e perdoados por meio de Cristo. E aí o que Paulo vai dizer? Por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Mas ele diz que é uma só esperança, a gloriosa volta de Cristo. Um só Senhor. E quando ele fala um só Senhor, aqui nós temos que lembrar, porque nós gostamos que Cristo seja o nosso Salvador, mas a gente não quer que Cristo seja Senhor. A gente quer que o nosso carro vá para o céu, mas eu não quero que Jesus vá no volante. Paulo está dizendo que não há carro que vá para o céu cujo Cristo não seja o motorista. Então entrega o controle para Cristo. O maior problema do cristianismo, isso quem falou não sou eu, mas um missionário chamado Stanley Jones, ele disse que é o subcristianismo. O que ele fala sobre o subcristianismo? Ele diz assim, aquele cidadão que ele até vai na igreja domingo, até vai no grupo durante a semana, mas Cristo não é Senhor da vida dele, ele faz o que ele quer. Ele não entrega o controle da vida a Cristo. Ele quer que Cristo dê para ele tudo o que ele quer, mas ele não vai. Esse é o pior tipo de cristão. E nós pensando que era o anticristianismo o maior problema do cristianismo, eles não. É aquele cristão medíocre. Ele é o maior inimigo do cristianismo. Então Paulo fala que Cristo tem que ser Senhor. Um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo. E ele não está falando aqui se você vai submergir, se você vai aspergir, como você vai fazer esse batismo, não interessa, porque o batismo que vale é o batismo feito no Espírito Santo. Esse nós temos um só. E é esse batismo que nós precisamos agora nos apegar para sermos um. E ele fala um só Pai. Por quê? Porque ele diz somos todos membros da mesma família. Esse é o fundamento da unidade. Então eu preciso ser humilde, dócil, paciente e suportar os outros. Por quê? Porque somos todos um em Cristo. Quando o irmão pergunta para o pai, por que eu tenho que suportar ele? Porque ele é teu irmão. Porque eu amo ele tanto quanto eu amo você. Porque vocês vão dividir essa casa por muito tempo. E porque eu desejo que vocês dividam muitas coisas na vida de vocês. Então por que você tem que suportar o teu irmão? Porque somos todos filhos do mesmo pai. E não tem desculpa para você descartar qualquer pessoa. Não tem desculpa para você dizer, não, com aqueles eu ando, com esses aqui não. Não tem desculpa, porque somos todos filhos do mesmo Pai. Mas o texto continua, e do versículo 7 ao versículo 11, nós temos as ferramentas pelas quais Cristo vai fazer a unidade acontecer. E é aqui que entram os dons da igreja. Aqui Paulo vai falar, Paulo vai falar apenas 4 dons. Mas eu queria uma lista mais completa dos dons. Vai lá e leia 1 Coríntios, capítulo 12 e capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 12 e 14, você vai ter os dons que Paulo diz que a igreja deve ter. Por que 12 e 14? Porque no 13 ele fala sobre o amor. Porque ele diz que não adianta uma igreja ter dons se não tem amor. Por isso Paulo foi muito equilibrado em colocar 12, amor, e 14 na lista dos dons. Mas Paulo vai falar aqui agora 4 dons necessários para que a igreja edifique-se a si mesma. Mas tem mais dons? Claro que tem mais dons. Esses 4 são especificamente para a edificação da igreja. Talvez você diga, mas e o dom de línguas? Vai lá ler 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz que o dom de língua é para a edificação de si mesmo e não da igreja. Por isso ele diz, quando você está falando em língua, se não tem tradução, fica calado e edifique-se a si mesmo. Mas se há interpretação, aí você continua falando alto. Mas se não há, fique calado. Por quê? Porque é uma edificação minha com Deus. Então não é a edificação do corpo. Por isso que Paulo vai falar lá. Inclusive se chega algum visitante, vocês estão todos falando em língua, tudo uma bagunça. O visitante vai achar o quê? Que vocês estão loucos? Não foi isso que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Quando eles começam a falar em línguas, o pessoal olha e diz, eles aí, 9 da manhã já estão bêbados. Mas não é isso. Então eu não sou alguém que diz que os dons cessaram. Pelo contrário, eu acho que os dons continuam ativos, porque eles fazem parte do que Cristo está fazendo na igreja. A diferença é como eu uso os dons. Lembra de doutrina e prática? Praticar um dom sem doutrina pode ser uma heresia. Botar uma doutrina onde não existe dom também é muito perigoso. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem dons. Quem sou eu agora para dizer que não existe mais dons? Então Paulo agora vai falar sobre 4 dons que nós precisamos ter,
que precisam ser privilegiados dentro da comunidade e feitos. E o que Paulo vai falar então? Paulo fala daquilo que nós tínhamos em diferente, ou melhor, daquilo que nós tínhamos em comum, né? Um só Cristo, um só batismo, uma só esperança, um só Pai, agora para aquilo que nos difere. Porque ele diz que os dons são diferentes. Porque são diferentes porque os dons edificam a igreja de forma única e plural. Por isso, eu não creio que é ser bom cristão não frequentando uma comunidade. Eu volta e meia converso com alguém, e talvez você também conheça alguém que deixou de frequentar uma comunidade. E diga, eu não vou mais para a igreja porque eu não preciso ir para a igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja domingo? Por que eu tenho que ir no grupo célula? Primeira coisa que eu faço para uma pessoa assim, eu digo, me dá um bom versículo bíblico como argumento de que você não precisa ir até a comunidade. Não tem. Eu já aviso, não tem. Mas se você achar um, eu vou achar 50 para você que dizem que você deve continuar indo. Por que eu não posso ser um bom cristão fora de uma comunidade? Por que eu não posso ser um bom cristão descongregacionado ou desigrejado? Lembra da humildade? Eu não tenho todos os dons. Então eu só sou um bom cristão quando eu estou com vocês. Porque vocês têm dons que eu não tenho. E quando vocês manifestam esse dom na minha vida, eu sou edificado por vocês. E vocês têm dons, mas não têm algum que eu tenho. E quando eu estou com vocês, vocês são cristãos melhores. Porque vocês são edificados quando o meu dom é exercido. Por isso eu não creio em cristão fora da igreja. E eu creio que ele é arrogante se ele acha que ele é um bom cristão quando ele senta na frente do YouTube e vai assistir bons pregadores. Mas é errado assistir bom pregador. Não, por favor, continue assistindo bons pregadores. Mas saiba que aquilo ali é edificação própria. Quando é que você vai ser edificado pela tua comunidade? Quando que você vai usar o teu dom para edificar a tua comunidade? Por isso eu não creio em cristão desigrejado. Se você conhece algum, vá lá e convença a fazer parte de uma comunidade. Por quê? Porque ele vai ser um cristão melhor frequentando essa comunidade e pior, a tua comunidade vai ser uma comunidade melhor se ele estiver ali exercendo o seu dom. Então os dons, eles são distribuídos conforme a soberania de Cristo. E é por isso que Paulo vai usar até um pedaço do Salmo 68, 18, e ele vai usar aquela ilustração de um general que conquistou uma cidade, teve uma grande conquista, e trouxe os bens e os despojos, e aí ele pega esses bens e despojos e distribui para os seus. Então ele fala que Cristo é como alguém que foi, conquistou e ao voltar nos distribuiu aquilo que nós precisávamos. Soberanamente o teu dom é entregue por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Não exercer esse dom é um pecado e um erro. Por isso que Jesus Cristo fala que esconder o talento e enterrar lá é algo extremamente grave. Porque ele disse que tu podia ter multiplicado esse talento. E essa é a função. Nós temos que multiplicar aquilo que Deus nos deu. Eu estava assistindo com a Simone um documentário da Netflix. Se eu não me engano, o nome é Corpo Humano, Nosso Mundo Interior. Tá? Se eu não me engano, se você quiser assistir também. Tá? E eu achei muito legal porque ele vai falando de várias partes do nosso corpo, como funciona. Parte cardiovascular, pulmonar e tal. Eu achei muito legal e me impactou bastante quando eu cheguei, quando o seriado chega na parte da parte neural. Ele fala que os nervos são tão importantes que a nossa coluna, a nossa medula é protegida pela coluna. Um monte de ossos ali para proteger uma parte extremamente importante. Por isso que fraturar a coluna, uma vértebra, é extremamente danoso. A gente perde movimentos e às vezes isso é irreversível. Então a medula está ali no meio da coluna, protegida por aqueles ossos. Mas mais do que isso, a parte neural também envolve o nosso cérebro. E você sabia que existem neurônios na tua mente, no teu cérebro, e esses neurônios, eles são responsáveis por muitas partes do teu corpo, e eles são específicos. E aí ele explicou que tem lá alguns neurônios, por exemplo, que são responsáveis por esse movimento aqui, ó, e por esse também, e por esse, e tudo, enfim. Tem neurônio no cérebro só dizendo assim, ó, a falange do dedo tem que ser movida para cima e para baixo. E ele faz isso. E sabe o que acontece se esse dedo é perdido? Aquele neurônio, enquanto ele existir no meu cérebro, está procurando aquele dedo. Por isso que algumas pessoas que perdem membros, às vezes ficam com aquela sensação de, nossa,
está coçando o dedo que eu perdi. Muita gente fala isso, esse relato, o pessoal fala de dor fantasma ou de formigamento fantasma, que é aquele negócio, teu neurônio está procurando onde é que está. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem uma ligação única e eterna com o corpo. Se você, de forma irresponsável, sai desse corpo, esse corpo vai continuar te procurando. Você vai continuar fazendo falta. Mas muitas vezes nós não pensamos assim. E de forma irresponsável entramos e saímos do corpo. Fazemos conexões e logo já desconectamos para o corpo continuar procurando. Cara, mas cadê aquele dedo? Eu mexia ele, mas agora parece que eu não estou encontrando. E até o fim da vida desse neurônio, até que ele venha a morrer, ele está lá procurando aquele dedo. Por quê? Porque ele não tem outra função dentro do corpo. É assim que devem ser as condições entre eu e você. Por isso que igreja é coisa séria. A gente não está aqui para brincar de cristianismo. A gente está aqui para viver exatamente o que Cristo quer que nós sejamos. Então o dom, ele só é manifesto na comunhão. Por isso eu preciso estar conectado com o corpo. E aí agora Paulo vai falar de quatro dons. E o primeiro deles é o dom de apóstolo. E aí com isso eu tenho que fazer um parêntese aqui. Dom de apóstolo é diferente de ser apóstolo. Às vezes o pessoal confunde. Não, então eu sou apóstolo. Não. Apóstolo no Novo Testamento, ele tem algumas características. Tanto que se você ler o livro de Atos, Judas saiu dos 12 apóstolos, os apóstolos disseram, precisamos colocar mais alguém aqui. E eles elencaram alguns objetivos para a escolha de Matias. Para ser um apóstolo, você tem que ter, 1, visto Cristo. 2, ser testemunha da ressurreição de Cristo. 3, você precisa ter confirmado o poder de Cristo por meio de alguma ação sobrenatural, um milagre. Coisa que os apóstolos faziam. E isso nós não temos mais. Não sou eu que diz, é a Bíblia que diz. Lá em Atos é só você procurar. Então, o apóstolo não tem mais, mas o dom de apostolado ainda existe. Mas o que é então o dom de apostolado? João capítulo 20, versículo 21, Jesus fala que o dom de apostolado é assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, assim agora vocês vão, façam testemunhas, sejam minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O dom de apostolado é continuar a obra de Cristo. Implantando, sendo corajoso, levando o evangelho a quem não conhece, fazendo ampliar essa obra. Isso é dom de apóstolo. Agora a figura de apóstolo não tem mais. Mas eu sei de algumas igrejas por aí que tem apóstolos. Eu não considero essas figuras apóstolos. Mas então eles vão para o inferno? Não, eu não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que há um equívoco quando eles se denominam apóstolos. Porque o que tem é dom de apostolado, diferente da figura de apóstolo. O segundo dom é o dom de profeta. Tu diz, mas então, tem profeta. Antigo Testamento e profeta é uma coisa, dom de profecia é outro. O próprio Cristo fala em Lucas 16, e pode ler lá, que o último profeta foi João Batista. O próprio Cristo disse. Então nós não temos mais profetas, mas nós temos pessoas com dom de profecia. E o que é ter dom de profecia? É confirmar a palavra bíblica. É confirmar a palavra proclamada. É exortar. É trazer e dizer para o povo, olha, se nós seguirmos esse caminho, vamos ser abençoados. Se seguirmos aquele, vamos ser disciplinados. Então é o dom de profecia. Eu creio que o que se faz aqui todo domingo é profecia. A palavra está sendo pregada, a palavra está sendo manifesta, há pessoas que vão olhar essa palavra e vão dizer, entendi o que está sendo dito. Então, dom de profecia é uma coisa, profeta é outra. Assim como dom de apostolado é uma coisa e apóstolo é outra. Tá? Então, Paulo está falando que o apóstolo é aquele que amplia o reino. Profeta é aquele que proclama a palavra do reino. O terceiro é o evangelista. É aquele que vai ter um anseio por quem não conhece Cristo ainda. É aquele que vai ter coragem para evangelizar. É aquele que aonde eu vou assim, eu acho que eu não vou falar de Jesus agora para o meu colega de trabalho. Mas se chega outra pessoa ali, começa a falar de Cristo, a pessoa ouve, escuta e diz assim, cara, como é que eu fui perder todo esse tempo? Né?
Por quê? Porque tem gente com o dom de evangelista. Ah, mas então tá, se eu não tenho o dom, eu posso não evangelizar? Não, não é essa a questão. Se eu não tenho o dom, eu evangelizo pelo meu esforço. Pelo esforço de Cristo em mim, dizendo, vai lá, evangeliza, vai lá e fala, vai lá e conduz. Já o evangelista é aquele que diz assim, para quem que eu vou falar de Cristo hoje? Estou levantando aqui, já sei. O cara que vai lá no banheiro fumar, eu vou ficar sentado do lado dele lá, quando ele chegar, eu já vou começar a ler a Bíblia em voz alta no banheiro do lado. O cara evangeliza. Esse é o cara que tem o dom de evangelismo. E o último, então, desses 4 dons, é o pastor mestre. Nós corremos o risco de achar que são 2 ali, porque tem um E, né? Pastor e mestre. Mas, na verdade, aquilo ali no original é uma junção, é pastor mestre, as 2 coisas juntas. E o pastor mestre, ele é usado para cuidar, para ensinar e para conduzir o rebanho. Esses são os 4 dons que Cristo entrega à igreja para que o corpo seja edificado. Apóstolo, profeta, evangelista e pastor mestre. E aí os dons agora vão sendo evidenciados, nós vamos usando eles. E qual é o objetivo? Ora, é o final ali do versículo 12 ao versículo 16. O resultado, então, do exercício dos dons é gerar unidade e crescimento do corpo. É que os santos sejam aperfeiçoados. É quando nós vamos melhorar, quando as pessoas vão exercer o seu dom em nós, e nós o nosso dom na igreja. É para edificação do corpo. É que o corpo vai crescer, vai unido, ele vai colocando o pé nas portas do inferno e dizendo, aqui está o reino de Cristo. É para todo mundo. Ah, não, mas tem alguém que não recebeu o dom? Eu não vejo isso. Se você olhar até uma igreja ruim, quando eu digo ruim, uma igreja que Paulo vai ter que corrigir várias vezes como Coríntios, eles tinham todos os dons. Eu acabei de dizer para você, Paulo vai falar que aquela igreja tem os dons. Capítulo 12 e capítulo 14. E mesmo assim era uma igreja extremamente problemática. E eu vou dizer para você que não tem aqui, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar dom de escutar bons louvores e sentar e ouvir bons estudos. Não tem. Então, se tudo que fazemos na igreja é vir domingo para escutar bom louvor e sentar e escutar um bom estudo, nosso dom não está sendo utilizado. E talvez o que falte é uma iniciativa nossa de começarmos a ver como vamos exercer os dons na igreja. De perguntar e de experimentar. De chegar e dizer, será que eu poderia cuidar das crianças? Vou tentar. Pega uma corda e vá. Né? Chega lá clarete, daí tu desamarra as coisas, né? Não é isso. Mas e será que tocar alguma coisa eu consigo? Será que eu consigo discipular alguém? Será que eu consigo fazer uma pregação? Será que eu consigo... Cara, vai exercitar, vai experimentar. E quando você encontrar o teu dom, tu vai dizer, é para isso que eu fui feito, é aqui que eu vou ficar. E aí nós vamos vendo que os dons vão sendo colocados em prática, cujo alvo é a maturidade. O que é ser um cristão maduro? Ser exatamente igual a Cristo. É levantar de manhã, passar uma água no rosto e quando você olha no espelho tem Jesus ali. Quando chegar a esse ponto, aí você chegou lá. Aí você está pronto. Esse é o alvo dos dons. Também, mais do que gerar maturidade, também é gerar estabilidade. É que o corpo não seja jogado por qualquer doutrina. É poder liberar o pessoal da tua igreja para ouvir outras coisas e eles vão sentir um cheiro de... acho que não é por aí não. Acho que não é por aí não. Porque se você conhece, você sabe. 2 experiências que Simone e eu tivemos. Uma vez nós fomos num lugar famoso da Serra Gaúcha por ter um ótimo Apfelstrudel. E eu gosto de Apfelstrudel. Já comi aquele aqui do Caminhos de Pedra, tá? E peço o grandão. O pessoal fica olhando, eu como sozinho. Tá? E o meu é melhor, tá? Então, se um dia tiver oportunidade, me convida para a tua casa, eu até levo o meu Apfelstrudel. Não, tô brincando. Mas nós fomos lá e vieram para nós com uma sopa de maçã horrível. A gente se olhou e disse, sério? E os caras cobram por isso? Não dá. Outra vez estávamos num restaurante em Caxias e pedimos uma costelinha ao molho barbecue. E eu também gosto disso. E a gente começou a comer no que comeu. Eu disse, não acredito, botaram canela aqui, velho. Não vai canela em costela barbecue, eu sei porque eu faço. Esse é o objetivo de o corpo ter estabilidade. É ouvir qualquer pregação, é ouvir qualquer louvor e dizer, esse tem um cheiro bom, esse é legal.
mas também é ouvir uma pregação e ouvir um louvor e dizer, estranho esse negócio, hein? Tem alguma coisa aí que não está funcionando. Então, também diz que estabilidade é não estar à procura de experiências emocionais. Porque às vezes a gente está, aquela igreja lá tem emoção, então vamos lá. E aí a outra tem emoção, então vamos lá. E a gente está indo em um monte de lugar que gera emoção. E uma vez eu ouvi um pregador dizer que emoção é que nem chiclete. No início você começa a mastigar, ele é gostoso, bom, mas depois tu está mastigando uma borracha que tu diz assim, cara, preciso de um lixo para jogar isso aqui fora. Esse é o problema de igrejas que tentam capturar as pessoas por meio de emoção. As pessoas até vão vir por um curto período de tempo, porque quando o chiclete começar a ficar sem sabor, elas vão embora. E Paulo está dizendo que a igreja não deve ser uma igreja conhecida por procura de experiência emocional, mas por estabilidade de doutrina. Outra coisa é que ela não é vulnerável às novidades da fé. E quando anunciam as novidades da fé, a gente olha e diz, ô louco, nem sabia que estava assim. Eu agora estou nadando pelas redes sociais. Montei um Instagram faz uns 15 dias, alguma coisa assim. Pouco mais, pouco menos, sei lá. E aí estou navegando lá. E aí às vezes eu entro nos negócios de umas igrejas lá que eu digo, ô louco, que isso? Né? Tem até um que eu gosto muito, que é o cara que diz assim, ele se veste de anjo, ele diz assim, o anjo vendo como é que a igreja está. E daí ele muda o canal, aparece cada coisa, daí o anjo troca de canal, Cara, é mais ou menos isso. A estabilidade é não estarmos à procura de novidades da fé, porque nós estamos centrados naquilo que somos em Cristo. E essa é a parte boa. E aí Paulo diz que quando tivermos isso, seremos capazes de seguir a verdade em amor. Aí sim estamos preparados para seguir a verdade em amor. Aí estamos preparados a aconselhar e ajudar na edificação do corpo. E isso acontece com a última parte do versículo 16, com o auxílio de todas as juntas. Você não foi colocado nessa comunidade por acaso. Você está nessa comunidade por soberania divina. Exerça agora o teu dom. Vá, ajude para que essa comunidade seja uma comunidade que se edifica, que é firme na palavra, que é viva no amor, que edifica-se uns aos outros, que compartilha a vida de Cristo uns com os outros e cresce e edifica-se. Aonde eu digo, eu sou mais um ajudando ali. E eu não sou só um a contar com os números. Essa é a minha palavra para você no dia de hoje. Nós precisamos compreender o que Cristo quer com a igreja, e a igreja é coisa séria. Mas é tão séria que Ele resolveu nos chamar para mantermos uma unidade que Ele conquistou com os braços abertos, derramando o seu sangue, para que um dia você e eu fôssemos um só, como estamos aqui, e pudéssemos nos edificar, à medida que conhecemos Ele e derramamos Ele na vida uns dos outros. Isso é a igreja. Esse é o desafio de Paulo, em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa comunidade. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E obrigado porque a Tua palavra viva e eficaz, ela nos edifica. Ao mesmo tempo, essa palavra viva e eficaz nos diz que temos dons. E esses dons foram colocados ali especialmente para nós mantermos a unidade que Tu conquistou naquela cruz. E mais do que isso, para fazer com que essa comunidade se desenvolva. E Tu deste dons a todos nós. E queremos que esses dons sejam exercidos, queremos que eles sejam evidenciados a todos nós aqui. Para que Tu sejas grande e nós apenas Teus instrumentos. Mas tudo que queremos ouvir é que no dia que Tu voltar, Tu nos diga, muito bom, meu filho, servo fiel. Obrigado pelo Teu trabalho. Obrigado porque Tu não escondeu o talento e usou o Teu dom para que a minha igreja fosse edificada. Obrigado por suportar, obrigado por amar, obrigado por ser humilde, obrigado por ser paciente, obrigado por isso. Obrigado por aceitar o meu poder na Tua vida, porque só assim nós seremos a igreja de Cristo. Enfim, Senhor, nós Te agradecemos. Amém.